Paz, Senhor, pessoal. Bom dia, tudo bem com vocês? Estamos numa terça-feira para a glória de Deus, né? E ontem eu abri a Bíblia e o Senhor me deu Jeremias capítulo 20. Eu li a passagem, sabe quando você fica, pensando naquela passagem? E hoje eu abri ela de novo de manhã e eu vou trazer esse devocional para vocês, que seja aquilo que o Espírito Santo deseja falar ao seu coração, né? Então eu vou começar lendo lá no capítulo 20, versículo 1. Pazur, filho de Imer, o sacerdote que havia sido nomeado presidente na casa do Senhor, ouviu a Jeremias que profetizava essas coisas. O que Jeremias estava profetizando? Jeremias estava profetizando contra o povo, né? As palavras que Deus tinha pedido para ele falar ao povo, ó. Assim diz o Senhor, lá no capítulo 19, versículo 15. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: eis que trarei sobre esta cidade e sobre todas as cidades todo o mal que pronunciei contra ela, porquanto endureceram a sua servidez, para não ouvires as minhas palavras. Lá em Jó fala assim: a gente recebe o bem de Deus, e por que a gente não pode receber o mal de Deus também, né? Então a gente questiona isso nas nossas vidas. Por que nós não podemos também receber o mal de Deus? E eu posso contemplar que Jeremias, ele sofreu muito pelo povo. E a história de Jó, eu posso comparar ela com a história de Jeremias, porque Jó, Deus permitiu que ele fosse tocado pelo inimigo. E Jeremias, ele precisava profetizar naquela época aquele povo, um povo rebelde, um povo ímpio, um povo que realmente precisava se converter dos seus maus caminhos e voltar a Deus. Claro que não foi fácil para eles viver isso. E a época que nós estamos vivendo são épocas que precisam levantar Jeremias, precisam levantar pessoas que profetizem, que falem as palavras que o Senhor deseja, né? E através da presença do Espírito Santo, eu entendo isso, que é isso para mim também, sabe? Meu coração possa voltar a queimar por isso, para profetizar, para falar, para realmente falar o verdadeiro evangelho, falar a verdadeira palavra de Deus, não, sabe, igual eu falo, palavras que só amaciam o ego das pessoas, porque nós estamos vivendo tempos críticos, tempos que precisamos despertar como filhos de Deus, né? E acordar. E aqui eu posso ver Jeremias, ele foi colocado num cepo, ele ficou lá, esse homem, o tal de Pazur, filho de Imer, ele colocou Jeremias naquele cepo e deixou ele preso lá. Só que aconteceu assim, ele foi lá e soltou, e daí, ó, e feriu Pazur ao profeta Jeremias, e o meteu no cepo que estava na porta superior de Benjamim, a qual está na casa do Senhor. Muitas vezes nós vamos precisar passar por situações difíceis para servir ao Senhor. Por quê? Porque pessoas precisam ouvir, pessoas precisam entender qual é a verdade da palavra, né? E Jeremias aqui, ele se colocou nessa posição de profetizar e falar a verdade. E ele, né, acabou sendo preso por isso, como o apóstolo Paulo foi preso, como alguns discípulos de Jesus foram presos. E, sabe, é extraordinário como quando você pode ver a trajetória dos profetas, a trajetória dos discípulos de Jesus. Até hoje nós estamos aqui falando essa palavra, profetizando essa palavra e trazendo a verdade do evangelho, porque o evangelho, ele é a verdade, ele é algo que liberta, ele é algo que transforma, né? E vamos continuar. Assim diz o Senhor: eis que farei de ti um terror para ti mesmo e para todos os teus amigos. Eles cairão à espada de seus inimigos, e teus olhos verão, e todo o Judá entregarei nas mãos do rei da Babilônia, e ele levará preso a Babilônia e ferirá a espada. Então, qual foi a consequência desse tal de Pazur? Porque daí Deus acabou trocando o nome dele se tornou Magor Mizabib, e por causa dessa situação que ele fez com Jeremias. Por mais que o profeta passou por essa situação, mas os seus inimigos não prevaleceram contra ele. Vocês entendem isso? Que os nossos inimigos, eles não vão prevalecer contra a nossa igreja, eles não vão prevalecer contra a igreja do Senhor, porque a igreja do Senhor, ela é mais forte. Eu não lembro agora, em Mateus, Marcos, algum desses livros vai falar que a igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor, sabe? Nós somos, Jesus é a rocha, nós temos que estar ali, fincados em Jesus. Hoje, amanhã, todos os dias, todos os momentos, que nós possamos estar alinhados à rocha que é Jesus, né?
E tu, Pazur, e todos os moradores da tua casa, ires para o cativeiro, irás à Babilônia, e ali morrerá, e ali serás sepultado, tu e todos os teus amigos, a quais profetizaste falsamente. Aí ele fala com Deus, né? Iludiste-me, ó Senhor, e iludido fiquei, mais forte foste do que eu, e prevaleceste sirvo de escárnio todo dia. Cada um deles zombam de mim. Então, Jeremias, ele estava passando por zombaria, ele estava passando por, sabe, por ser preso, por situações assim que, sabe, você olha, humanamente, a gente não aguentaria. Só que ele estava cheio do poder de Deus, ele estava cheio da presença de Deus. Então, ele sabia que ele precisava cumprir tudo aquilo que o Senhor colocou nas mãos dele para ele fazer. Se você tem algo nas suas mãos, que Deus colocou, algo na sua vida, que Deus depositou, não fica aí, sabe, olhando para um lado, para o outro. Nós temos um tempo de realmente usarmos os dons que Deus nos deu. Nós temos um tempo de realmente proclamar as novas de Jesus Cristo. Porque a palavra, ela nunca fica velha, ela sempre vai se renovando. Cada dia ela vai se renovando. Tô falando para vocês Jeremias 20, mas amanhã alguém pode falar de Jeremias 20 de outra forma, de outro jeito. Deus usa cada um do jeito que ele deseja usar. E aqui vai falar assim: então disse eu, não me lembrarei dele e não falarei mais no seu nome. Mas isso foi no meu coração como fogo ardente encerrado nos meus ossos, e eu estou fadigado de sofrer e não posso. Então, ele estava cansado mesmo, mas ele falava, não posso parar, eu preciso continuar isso, sabe? Eu preciso continuar isso porque o Senhor depositou nas minhas mãos isso. Porque ouvi a murmuração de muitos, há terror de todos os lados. Denunciei e os denunciaremos. Todos os que têm paz comigo aguardem um manquejar, dizendo, bem pode ser que se deixe persuadir, e então prevaleceremos contra ele e nos vingaremos dele. Então, vingaremos de todos os nossos inimigos, né? Mas o Senhor está comigo. 11. Versículo 11. Essa palavra ela é muito linda. Se vocês quiserem ler lá em Jeremias depois. O Senhor está comigo, como um valente terrível. Por isso tropeçarão os meus perseguidores e não prevalecerão. Ficarão muito confundidos, como se não houvesse prudentemente. Terão uma confusão perpétua que nunca se esquecerá. Então, os inimigos, eles não prevalecerão, sabe? Eles podem até vir contra as nossas vidas, mas Deus está comigo como um valente terrível. Olha as palavras que Jeremias usou, como um valente terrível. Por isso tropeçarão os que me perseguem e não prevalecerão. Eles ficarão muito confundidos. E ele começa a falar aqui no capítulo 20, versículo 13. Cantai ao Senhor, louvai ao seu Senhor, pois livrou a alma do necessitado das mãos dos malfeitores. E que ele já está grato a Deus, porque o Senhor livrou ele das mãos do inimigo, né? E aí ele começa com uma palavra que eu fiquei, gente, como assim? Maldito o dia em que eu nasci, o dia em que minha mãe me deu a luz. Não seja bendito. Maldito o homem que deu a nossas ao meu pai, dizendo, nasceu um filho, alegre-se com isso grandemente. Então ele estava falando, né, que maldito o homem que deu as notícias por ele ter nascido, né? E seja esse homem como a cidade que o Senhor destruiu, sem que se arrependa e ouça ele clamar pela manhã, e ao tempo do meio-dia um alarido. Porque não me matou desde a madre? Ou minha mãe não foi minha sepultura? Ou não ficou grávida perpetuamente? Porque saí da madre para ver trabalho e tristeza, e para que se consumisse os meus dias na confusão? Então, para vocês verem, né, a situação que Jeremias estava passando. Mas um homem que você pode usar como exemplo de não parar, de não desistir, de realmente continuar caminhando e proclamar, profetizar e falar aquilo que Deus desejava que ele falasse. E essa passagem me lembrou também de Jó. Gente, é realmente lindo essa história desses homens da Bíblia. E Jó, ele também... Ele começou a amaldiçoar o dia que ele nasceu, por tanta dor, tanto sofrimento que ele passou. Mas, ao final disso, ele foi... O quê? Ele recebeu vitória, ele foi vencedor. E o nosso prêmio hoje, qual é o nosso prêmio? Qual é o seu prêmio hoje? De salvação. A salvação da nossa alma é o nosso prêmio, é o que nós estamos correndo atrás. Então, que nós possamos realmente prevalecer e continuarmos caminhando diante da vontade de Deus e não parar por nada. Sabe, eu não entendo como você tá hoje, como tá a sua vida hoje, mas se Deus colocar algo no teu coração para fazer, faça, porque é da vontade dele, é do querer dele.
Seja audível a voz do Espírito Santo, comece a ouvir a voz do Espírito Santo, comece a obedecer o Espírito Santo, porque ele vai te levar ao lugar certo, né? Deus abençoe a vida de vocês, foi aquilo que o Espírito Santo deseja que eu falasse, tá? Deus abençoe.